Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Esta semana eu recebi uma pergunta no WhatsApp, na verdade um pedido e uma pergunta. Uma pessoa me perguntou se eu poderia recomendar algum livro sobre a subjugação telepática e se eu poderia falar sobre a diferenciação dessa subjugação com a ação extraordinária do maligno, do mal. Eu fiquei meio confuso na hora, eu estava num retiro, numa atualização teológica, pensei um pouco sobre isso, depois eu fui conversar com um padre amigo meu que é o exorcista aqui da diocese, e ele falou realmente o que estava na minha cabeça, que essa subjugação telepática, isso não existe. Primeiro, duas coisas que a gente tem que levar em consideração: as potências da alma, a inteligência e a vontade. Diante dessas duas potências, não existe subjugação, não existe uma influência externa que tome conta dessas duas potências. No caso da ação extraordinária do maligno, principalmente na possessão, há uma possessão do corpo, mas a alma e a vontade, ela fica inalterada. Lógico, pode haver uma opressão onde a pessoa fica sem ânimo, sem coragem, uma espécie de depressão, mas não psicológica, espiritual, que se a pessoa se empenhar ali nos sacramentos, na confissão, na comunhão, na vida de oração, isso ameniza, isso é vencido. Então, na nossa inteligência e vontade, não existe subjugação, como se alguém que provavelmente quer o meu mal jogue por telepatia algo sobre mim e me faça agir, pensar, me comportar de acordo com o pensamento dela. Então isso não existe. Essa subjugação telepática não existe. Não existe também telepatia, no sentido de eu lançar um pensamento, eu falar com alguém através da mente. O que às vezes pode acontecer é alguém ter um acesso ao meu inconsciente, com a comunicação que existe, que já foi dito nas primeiras aulas. Mas isso é raro, raríssimo, e a pessoa ela tem um acesso ao inconsciente, mas não é de uma maneira consciente, não é de uma maneira livre, no sentido de que ela pode acessar o inconsciente das pessoas quando ela quer. É algo esporádico, raro, inconsciente, incontrolável. Ou seja, isso não tem nada a ver com telepatia. Ninguém pode ler o que está na minha mente, principalmente no consciente, e ninguém pode falar algo à mente do outro. Às vezes, por uma amizade muito estreita, de longa data, a gente entende a forma de agir, de pensar, de se comportar, através do olhar, através de alguma palavra, aquilo que esse nosso amigo passa, sente. Mas dizer que isso é telepatia é longe. Telepatia não existe, só existe em filme, só existe em ficção científica. E essa subjugação do outro, isso acontece nós podemos elencar isso na sociedade. Tem um livro, eu fiz um trabalho de filosofia na época, de Goffman, de 1987. O título do livro é Manicômio, Prisões e Conventos, aonde esse autor ele fala que existe nesses três ambientes uma rigidez, uma opressão de quem toma conta, no caso do superior, no convento, do manicômio e nesses outros lugares, algum diretor, alguém que para
conseguir deixar as pessoas nas rédeas, fazendo o que eles pedem, muitas vezes oprimem, muitas vezes geram ali no ambiente um ambiente de tensão, um ambiente de falta de paz. E muitos desses espaços, desses lugares, eles oprimem a maneira da pessoa de pensar. A pessoa se vê obrigada a pensar como superior, a pessoa vê-se obrigada a agir, a se comportar, a fazer tudo como as leis daquele espaço mandam. Isso a gente pode colocar na sociedade. Dependendo da sociedade que nós vivemos, dos grupos que nós temos, existe ali uma opressão do pensamento, aonde eu não consigo pensar por mim, visto que o grupo me oprime de tal forma que eu acho que eu tenho que fazer tudo o que eles pedem, tudo o que eles mandam. Então, nesse contexto, há sim uma opressão, mas não é uma opressão telepática, é uma opressão gerada pelo ambiente que se vive. Então, diante disso, diante dessa pergunta sobre subjugação telepática, aqui vem justamente esse alerta. Através da oração, através da comunhão de Deus, é gerado em nós autoconsciência, autoconhecimento, e diante desse autoconhecimento e autoconsciência, ninguém consegue nos tirar da verdade. Se nós olharmos para Jesus, principalmente Jesus, diante da prisão, do julgamento, dos açoites, flagelação, do carregar a cruz, ele foi oprimido pelo pensamento. As pessoas ali tentaram humilhá-lo, tentaram chantageá-lo, tentaram fazer com que Jesus agisse de uma forma. Porém, Jesus tinha uma autoconsciência. Ele sabia quem ele era. E diante da opressão externa, ele permaneceu impassível, ele permaneceu firme, ele permaneceu alicerçado em quem ele é, em quem ele era. Por isso, a vida de oração nos ajuda a não nos deixar influenciar tanto pelo meio externo, pelas pessoas, pelas situações, por aquilo que tem ao nosso redor. E sobre a ação extraordinária do maligno, eu falei no último vídeo sobre a obsessão, que de uma certa forma encaixa nessa questão de subjugação. Através dessa obsessão, eu disse que as potências da alma são atacadas, como a inteligência e a vontade, que são as potências da alma. Elas são atacadas, mas diante de uma vontade, de uma inteligência firme, o demônio não pode nada. Torno a dizer o que eu disse anteriormente a respeito da vida de oração, a respeito da comunhão com Deus. Essa autoconsciência, autoconhecimento se fortalece diante da comunhão com Deus. Então, mesmo que eu me sinta oprimido, mesmo que minha vontade no momento ali da opressão esteja fragilizada, mesmo que a minha inteligência seja um pouco turvada, não consiga raciocinar direito, mas se a pessoa está alicerçada em Deus, tudo isso é vencido. E talvez em alguns casos a oração de exorcismo feita pelo sacerdote devidamente nomeado pelo bispo, ela ajuda essas pessoas a superarem essa influência. De certa forma, pode existir uma espécie de subjugação do pensamento nos casos de obsessão, mas, como eu já disse em outras aulas, diante de uma ação extraordinária do maligno, a primeira coisa que o sacerdote nos recomenda é oração, sacramento, confissão, comunhão, de preferência diária, e diante disso pode-se realizar o exorcismo.
E esse exorcismo muitas vezes fortalece a vontade da pessoa e a inteligência para que ela volte ao estado original, ao estado de comunhão com Deus. E essa obsessão mais ferrenha, ela se dá justamente quando uma pessoa começa a se afastar, quando uma pessoa começa a se entregar ao pecado, a coisas que ela realmente sabe que não são boas. Torna a dizer, ninguém pode atacar as potências da nossa alma, desde que nós não permitamos. Se nós vamos consentindo com as tentações, com os pecados, nós vamos dando abertura para que o mal, para que a tentação, para que o maligno, o demônio, tenha o controle da nossa vida. Se diante de um pecado que vem até mim, eu tenho a opção de aceitá-lo ou negá-lo, toda vez que eu aceito o pecado, eu estou enfraquecendo a minha inteligência, estou enfraquecendo a minha vontade. Então, muito mais do que uma obsessão exterior a mim, sou eu que vou dando brechas, sou eu que vou dando permissões para que as tentações venham até mim. Eu não sei se eu fiz-me claro na explicação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, pode mandar por e-mail, pelo WhatsApp. Eu não vou expor o nome de ninguém, fique em paz. Se for alguma coisa mais simples, eu posso responder também pelo WhatsApp, de maneira simples. Mas como eu achei que seria algo esclarecedor falar aqui, então está feito. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.